Bom dia, terceiro ano. Falaremos hoje sobre os 21 anos do regime civil militar. Na aula anterior falávamos sobre as versões historiográficas, em relação a esse processo histórico que até hoje é difundido de certa forma, é discutido e dentro da nossa vertente social ainda encontramos pessoas que se divergem a dizer que a ditadura militar é algo ilusório, ou seja, não existiu, não fez parte do nosso consenso do Brasil, que vai um período entre 1964 até 1985, ou seja, fez 35 anos que tivemos uma ditadura militar, agora no dia 31 de março, que foi o processo da ditadura instaurada. Data da qual nós tivemos um processo até que a justiça entrou em averiguação, porque o nosso excelentíssimo presidente queria fazer uma comemoração em virtude da data, e foi barrado, não só pela questão do processo da pandemia que vivenciávamos naquele momento, que estamos vivenciando, mas pela relação de conduta de que foi um processo que levou muitas vidas. Algumas pessoas foram exiladas, outras foram mortas, outros tantos torturados e outros que até hoje não foram encontrados. Então, dentro dessa relação, vale lembrar principalmente a questão da ditadura militar, a questão do respeito. É necessário impregnar-se de respeito a essas pessoas que fizeram parte desse tempo, desse consenso, e a outros tantos que foram vítimas desse mesmo processo. A história contemporânea do Brasil, ela tem transformações ao longo do tempo. Se alavancarmos para entender a sociedade brasileira entre 1964 a 1985, a gente vai avaliar os cargos que fizeram-se presente, os presidentes que exerceram essa função dentro desse período. Várias questões vão ser levantadas ao longo disso. Quais foram as suas alianças? Se era realmente uma predominância de uma ditadura propriamente dita, qual a relação do serviço militar em função desse projeto, por que os 5 presidentes que tivemos dentro desse percurso da ditadura militar, todos foram militares, tanto que se você for avaliar, todos eles eram chamados pelo sobrenome, porque dentro de uma didática de Forças Armadas, eles não são reconhecidos pelo primeiro nome, sim pelo primeiro sobrenome. A construção desse autoritarismo e a presença militar dessa política brasileira sempre estiveram presentes na história do Brasil. Isso é visível, é viável. Dom Pedro I, ele foi o primeiro, teve a relação de primeiro reinado, Posterior nós temos um império, vamos ter o filho dele como sucessor, o império ainda é predominante. Posterior, nós teremos a República Velha, que ela se assemelha muito dentro de uma relação da didática das escolhas que foram feitas da ditadura militar. A ditadura somente oficiais, e quanto a República Velha teria que ser barões, ou seja, a elitizada, a massa elitizada daquele momento, a classe elitizada. Nessa época das oligarquias conseguiram afastar a participação direta do sistema de coronéis. Em 1930, foram eles que reagiram contra o poder da oligarquia. Foram esses militares que foram contra o poder da oligarquia, ou seja, contra a república da elite. Por meio de movimentos tenentistas, principalmente, aquele movimento que foi anterior ao assumir o poder de Getúlio Vargas. Antes de Getúlio Vargas assumir o poder, se lembrarmos bem, entre 1920 a 1930, tivemos o movimento tenentista, o movimento operário e o movimento feminista. Esse movimento tenentista, gente, é o movimento desses militares que fazem parte dessa ditadura militar. Representados interesses de grupos urbanos que determinavam e defendiam a centralização, a industrialização e o nacionalismo. Mas por trás de toda essa didática, a gente precisa entender que já era um regime que eles eram desejosos. O governo de Getúlio Vargas conseguiu um controle sobre as ações dos militares. Getúlio Vargas, ele conseguiu persuadir, assegurar-se de que esses militares, eles não se procriassem. Após 1945, que é quando Getúlio Vargas abre as eleições, os militares dividem-se em nacionalistas e popularistas.
Há uma divisa a partir daí. Getúlio Vargas abre as eleições, e Eurico Gaspar Dutra assume em 1946, ganhando as eleições. De um lado, os liberais conservadores, do outro, havia essa dimensão de divisão. De um lado, os liberais, do outro lado, os conservadores. Né? Aqueles que queriam... É por isso que nesse processo é dito direita e esquerda. Quem era o direita? Os conservadores, o regime fechado, censurado. E os liberais era a esquerda. Né? É por isso que desde o nosso processo atual é muito falado quem é direita, quem é esquerda, e é determinante fator no governo de Getúlio Vargas. Essa divisão atingiria o corpo de oficiais e as praças, sobretudo aos sargentos. Em 1964, a aliança do alto comando do Exército com os segmentos da sociedade elevou os militares ao governo do Brasil. Durante 21 anos, a ditadura vigorou. Estudamos e avaliamos o quanto os militares se capturaram dos civis e governaram as transformações vividas do Brasil. Os 10 primeiros anos dessa ditadura foram asseguradas quando setores da sociedade civil e militar se alienaram para depor o presidente João Goulart. Vários foram os fatores que procuraram essa mudança. Né? A gente vê que João Goulart assume, a gente lembrando, retornando ao nosso assunto anterior, João Goulart, mesmo que os militares não o aceitassem, ele assume. Mas ele não era desejoso para estar no governo. Por quê? Porque ele era um wagnerista. Ele pertencia ao mesmo projeto de Getúlio Vargas. Então, os militares começaram a se alavancar dentro desse processo para a retirada de João Goulart, Jango, como era conhecido, porque ele era uma vertente de Getúlio Vargas. Ele era o ofício de Getúlio Vargas, ele era a missão de Getúlio Vargas. E a partir dessas mudanças, eles apresentam os grupos conservadores em relação a movimentos sociais, a apreensão, né? A convivência do presidente João Goulart com outros grupos de esquerda, isso também chamava a atenção dos militares. A instabilidade econômica e financeira que o país vivenciava naquele momento inflacionário. A apresentação dos empresários em relação a movimentos sociais responsáveis por greves e passeatas. Esses fatores que eu citei para vocês foram fatores predominantes que os militares se apoiaram para depor o presidente, para retirar ele, né, da presidência. Né? A apreensão de grupos conservadores. João Goulart não aceitava, assim como Getúlio Vargas, o processo de que um militar comandaria o poder. De que um militar ele teria a posição e autoritarismo de comandar uma sociedade, né, sem que ela tivesse uma democracia propriamente dita. A outra relação é que João Goulart tinha uma boa aceitação com os esquerdas, ou seja, com os liberais. João Goulart não gostava de conservadores, a realidade é essa. E isso os inflamava. A outra situação é que o processo de economia do país, a inflação principalmente, ela até tombeava. Ela deixava o Brasil atordoado em relação a esse progresso. Progresso do qual os militares acreditavam que somente eles poderiam colocar o Brasil no lugar.